Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele demonstrou o seu amor para conosco, um amor incomparável, amor incondicional, encarnando, porque ele é o Verbo encarnado. E o que é o Verbo? O Verbo é a palavra. A Bíblia diz isso. No princípio, o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E o Verbo é a palavra. E a palavra é Jesus. Jesus Cristo diz em João 14,6 que ele é a verdade, é o caminho e é a vida. Olha o que é que ele é: o caminho, a verdade e a vida. Logo nós entendemos que se você não tiver em Cristo, você não tem a vida. Se Jesus não tiver em você e você não tiver em Jesus, você não tem a vida de Cristo. E aí ele disse algo a alguém que disse que seguiria ele por onde ele fosse. Ele disse que era preciso esta pessoa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. Outra coisa que fica fácil de você entender, da gente entender, nós entendermos. Aí a gente vai compreender que o evangelho não é difícil da gente compreender, não é. Ele está dizendo que se eu não negar a mim mesmo, eu não o sigo. Ele não está dizendo que eu não vou dizer que eu sigo. Ele não está dizendo que eu vou dizer que eu vou confessar, que eu não vou confessar que estou numa igreja. E por estar nessa igreja eu sigo Jesus. Porque eu faço assim, estou fazendo assim. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que você negar a si mesmo. E o que é isso, negar a si mesmo? É você ignorar as suas vontades, ignorar o seu eu, ignorar seus desejos. Os seus desejos de inveja, de cobiça, de mentira, de prostituição, de ira, de contenda, de adultério, de morte, de homicídio, de raiva, de contenda, de desunião, todas essas coisas que está dentro da pessoa. Jesus diz que quando a pessoa está sem ele, vivendo hipocritamente, religiosamente, a pessoa é um sepulcro. É semelhante a um sepulcro. Um sepulcro é um túmulo. O que tem dentro de um sepulcro? Nada. Não. Eu estou falando de um túmulo, onde já foi posto gente. Só tem restos mortais, podridão, carniça. É isso que uma pessoa que vive hipocritamente é comparado. Veja que ele não disse isso com as pessoas que estavam afogados nos seus pecados e e não conhecia ele. Não é. Ele disse isso para quem dizia conhecer ele e dizia para as pessoas, ensinava para as pessoas fazerem, mas não faziam. Não se negavam a si. Eles diziam, como muitos hoje, diz para você cumprir a lei, mas ele não cumpre. Então isso não funciona para com Deus. Isso levará a um fim trágico às pessoas. Muita gente. Porque muita gente acha que porque foi na igreja, leu a Bíblia, está lendo a Bíblia, mas maltrata seu semelhante, tem desejos bem terríveis dentro de si, pensamento, imaginação, mas está numa igreja qualquer dessas, vai para o reino de Deus. Não, não é isso que Jesus disse. Jesus disse que a pessoa tem que nascer de novo. Agora você tem que prestar atenção, tem que a gente que observa o Evangelho tem que atentar nisso. Nós temos que prestar bem atenção nessas coisas. Jesus não disse isso para uma pessoa que não conhecia a lei.
Ele não disse isso para a mulher samaritana. Ele não disse isso para o cego de nascença. Ele não disse isso para os leprosos. Não. Ele não disse isso para a mulher cananeia, cirofenícia, a mulher do fluxo de sangue, o Jairo que veio pedir pela sua filha. Não. Ele disse isso para quem dizia e se garantia como mestre. Pessoa que sabia, entendia e ensinava. Talvez não praticasse, talvez, o que ensinava. Que é Nicodemos. Ele era o mestre. E ele dizia ser mestre de quem? Do Satanás? Não. Ele era mestre de Deus. Você consegue ver como é terrível esse negócio? Não praticar o que conhece, não praticar o que sabe. É terrível, cega por completo. Pois ele estava diante de Deus, o Nicodemos. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade que o Nicodemos teve. Eu digo de Israel, pessoas de Israel não tiveram a oportunidade que ele teve de falar e ouvir da boca do Verbo. E quantos de nós já ouvimos, porque nós queríamos ouvir Deus falar lá nas nuvens, né? E a gente escutar aqui na terra. Ele fala na palavra. Quando você lê a palavra, Deus está falando com você diretamente. E é isso que nós temos que praticar. A palavra. Praticar a palavra. Por quê? Porque nós nascemos de novo. E Deus não vai cobrar daquela pessoa que está ali bêbado, drogado, que se desesperou e se absteve de tudo e está lá jogado debaixo de um viaduto, de uma ponte, de uma marquise por aí. Não é. Deus vai cobrar de você que sabe. Ele não vai cobrar quando você morrer. Não é isso não. É aqui nessa caminhada, ó, as coisas vão vir, as coisas vêm, as aflições, as angústias. E aí a pessoa não consegue suportar essas coisas. Se desespera. Mas por quê? Porque não se agarrou a Jesus pela fé. Ah, mas eu sou pecador. Jesus veio salvar o pecador. Se você reconheça seu pecado. E reconheça Jesus, confia nele como teu Salvador. Não deixe o pecado com a ilusão do mundo e o diabo manter você cego, porque a pessoa fica cega. Por que o Nicodemos se manteve cego? Se você ler com cuidado o capítulo 3 de João, você vai ver. Ele era mestre, não queria ser visto com Jesus. Jesus era um homem criticado, um jovem criticado, porque ele se dizia o filho de Deus, ser filho de Deus. E era um galileu, na visão de muita gente, achava que ele tinha nascido mesmo na Galileia. Ele se criou na Galileia, mas não nasceu na Galileia. Então isso deixou essas pessoas bastante receosas de serem vistos, porque eles eram os mestres, eles eram os tais. E esse moço que ouviu da boca de Jesus, que é o Nicodemos, foi escondido para não ser visto pelas pessoas. E ele com o Nazareno, o Galileu. Terrível isso. Porque ele preferia manter aquela coisa de parecer sem ser, né? Porque Jesus disse que ele não era. Lá no verso 10 você vai ver João 3,10. Tu és mestre? Em outras palavras, como tu é mestre? Quem te fez mestre? Se eu sou Deus, quem é que te fez mestre? Não é duro isso? É duro. E você pensa que foi quando ele morreu?
Não foi ele vivo. Você consegue perceber isso? Ele estava vivinho da Silva, não estava morto.